E agora, uma mensagem de fé com o pastor Nelson Ramos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Olha só, vamos dar continuidade aqui a nossa meditação, ao nosso estudo. E olha só, hoje eu vou falar depois da oração. Entre a oração e a manifestação da surpresa do sobrenatural existe algo que vai fundamentar todo o nosso avivamento. Tudo aquilo que nós vamos buscar e que nós vamos falar desta mensagem para frente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E por isso nós vamos falar sobre o profeta Abacuque. Abacuque é aquele que foi usado por Deus para a restauração de Jerusalém, a restauração do povo de Deus. É lógico que existe a conotação da muralha, fechamento de brechas, como também nós vamos falar sobre o Israel espiritual. Vamos então a essa mensagem. Tá aqui, deixa eu só ajeitar aqui a tela. Pronto. Olha só. Então vamos lá. Esse na realidade é o segundo passo propriamente dito, né? Primeira oração. O avivamento verdadeiro está baseado na palavra de Deus. Por isso, Abacuque refere-se às declarações, que são as palavras do Senhor. As Escrituras são a fonte de sabedoria, de poder para uma vida avivada. A própria palavra de Deus é viva e eficaz. Está lá em Hebreus 4:12. Então a palavra de Deus ela é fundamental. A oração vai estar baseada no quê? Na sua crença, na sua fé, na palavra de Deus. A Bíblia é viva. Então é fundamental que nós venhamos entendê-la, é fundamental que nós venhamos compreender, ter entendimento, discernimento. Por isso que o pastor ele tem que ter condições e tempo para orientar você. Não é só lá no momento do culto. Você tem que ter uma interação com a palavra de Deus. E por isso que existe o pastor. O pastor ele está ali para te dar as coordenadas, para trazer uma lucidez espiritual à luz da palavra de Deus. Então Abacuque ele deixa bem claro que a palavra de Deus, as declarações de Deus, elas têm que ser entendidas, porque são vivas. Então esse passo, meu irmão, esse segundo passo ele é fora de série para que nós venhamos concretizar o avivamento. Vamos lá. Uma igreja só pode ser realmente avivada se estiver baseada na Bíblia, como os cristãos primitivos, cheios do Espírito Santo. Aí tá aí, permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Olha aí, tá vendo a oração aí? Atos 2:42. Se você quiser um avivamento em sua vida, dedique-se ao estudo bíblico, que te prepara para ser usado pelo Espírito Santo. Inclusive, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso. Como você conhecer o mundo sobrenatural se você não tem base bíblica? Como você vai agir no mundo sobrenatural se você não tiver base bíblica? Então você tem que ter base de conhecimento espiritual, base de conhecimento bíblico, para que o Espírito Santo ele venha tocar na sua vida de uma forma poderosa, para que você venha ser usado e ousado. Então você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer o manual do cristão, o GPS cristão, que é a Bíblia, que te dá o norte, que te dá direcionamento, que traz lucidez do mundo espiritual. Porque quem aqui já foi para o céu? Você não, né? Tem aqueles pessoal que fala que foi arrebatado para o céu, foi arrebatado para o inferno. Mas
E a base bíblica? Tem que ter base, gente. A Bíblia é o que dá sustento à nossa fé. E a Bíblia sem o Espírito Santo é uma fábrica de loucura, sabia disso? Uma fábrica de histeria, uma fábrica de deturpação mental. Então nós precisamos ter base sólida. E essa base sólida chama-se Palavra de Deus. Nós temos que estar fundamentados nela. Então, quanto mais você conhecer as coisas de Deus, mais o Espírito Santo, a Palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai te dar, como o apóstolo Paulo fala, a sua esfera de atuação vai ser maior. Quanto menos você conhecer da palavra e do mundo espiritual, menos atuação, a sua esfera de atuação vai ser menor. Agora você só cresce, essa esfera de atuação só cresce conhecendo a Bíblia, tendo vínculo com o mundo sobrenatural através das orações. Então você vai crescendo em conhecimento, crescendo em intimidade com o mundo sobrenatural. O avivamento vai vir com força total. Por quê? Porque você vai ser um ser que, quando você falar, o diabo vai entender a sua voz, a sua ordem. Porque você vai estar falando da linguagem do mundo espiritual. Jesus, ele disse isso para os fariseus, para os saduceus, para aquele povo lá. Vós não ouvis a minha palavra porque não entendeis a minha linguagem. O significado, o conteúdo da percepção de Jesus. E é isso que o avivamento traz. Por isso que os apóstolos realizavam milagres como Jesus. E assim será você. E assim será com cada um de nós. Amém? Busque esse avivamento. Conheça a palavra, porque ela é o foco para que possamos ter êxito em tudo aquilo que nós vamos empreender. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço em o nome do Senhor Jesus.